Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, a primeira deste ano de 2025, para comentar o que está acontecendo no mercado do boi gordo. 2024 teve um excelente desempenho em relação às exportações, bateram os recordes já mostrados, já projetados, inclusive pelo mercado, pelos analistas que participaram conosco, principalmente pelo Iberville Neto, que esteve quase que diariamente em todos os programas fazendo uma projeção sobre o mercado do boi gordo e deve continuar assim ao longo desse ano 2025, fora os compromissos. A equipe está crescendo lá da HN e é lógico, com ele que nós vamos conversar agora falar sobre o mercado do boi gordo nesse ano 2025, projeções, expectativas. Antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação conosco aqui nessa primeira entrevista sobre o mercado do boi gordo em 2025, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. É um prazer, Braga. Vamos acompanhando esse mercado aí agora, começando meio lento, né? E vamos vendo como que ele se desenrola. A expectativa para o ano é positiva do ponto de vista de uma oferta, né? Mais enxuta. E vamos acompanhando agora. Bom, temos novidades, né? A equipe da HN Agronegócio, Iberville Neto, ganhou um novo componente, uma nova componente de peso. Você já pode falar quem é essa pessoa já conhecida do mercado também, que está fazendo parte, reforçando a tua equipe? Isso, Braga. Agora a Isabela Camargo veio para a equipe, veio colaborar aqui com a gente, né? Veio somar aqui a nossa análise e ela daqui a pouco vai começar a participar também das entradas aí da HN Agro no Tempo e Dinheiro. É isso mesmo. Bom, vamos começar então, Iberville, falando sobre a influência do dólar, sobre as negociações, sobre o mercado do boi gordo. O dólar disparou, é lógico que o Banco Central todos os dias aí está fazendo leilões na tentativa de conter essa disparada. Mesmo assim, nessa segunda-feira, aí no dia 6, portanto, no primeiro dia útil, ou no primeiro dia da semana, primeira segunda-feira do mês de janeiro, né? Nós tivemos aí o dólar em torno de 6,10, 6,11. E o mercado do boi gordo, como é que acompanha essa disparada do dólar? Quais as influências do dólar nesse mercado, Iberville? Braga, o dólar, ao longo desse segundo semestre, ele evoluindo frente ao real, né? Isso deixa a nossa carne mais barata lá fora, ou relativamente mais barata, apesar do boi ter evoluído e a nossa carne em dólares também ter evoluído, melhora a competitividade aí, a margem da indústria, né? O frigorífico consegue vender essa carne a valores maiores em reais e isso compensa, em parte pelo menos, a alta do mercado do boi que foi observada ao longo do segundo semestre, e aí o mercado deu uma afrouxada ali no final do ano. Quando a gente pega o preço médio em dólares de dezembro, ele aumentou 8,9% na comparação com dezembro de 2023. Então, isso é um bom sinal, porque nós vínhamos com preços em dólares em queda. Depois dos picos que nós observamos lá em 2022, o mercado deu uma cedida importante no mercado, o preço internacional, e agora nós temos mês a mês observado esses preços evoluindo um pouco. Então, isso é um bom sinal. Claro que quando a gente fala de preço internacional, a gente não está falando só dos preços para determinado destino. A gente também está falando de uma composição de destinos. O que eu quero dizer? Em um mês que os Estados Unidos compram um pouco mais e China compra um pouco menos, mesmo se eles mantiverem os preços, a gente já vai ter uma evolução no preço médio, porque os Estados Unidos pagam um pouco mais. Inclusive, agora em janeiro, a nossa expectativa é que os Estados Unidos comprem um pouco mais pela renovação de cotas deles, e isso colabora com o preço médio também. E aí, quando a gente fala de câmbio, o dólar valorizado, diretamente ele tira a competitividade dos Estados Unidos, se a gente pensar não em relação ao real apenas, mas o dólar valorizado de uma maneira geral, ele tira a competitividade dos Estados Unidos e aumenta aí a atratividade da nossa carne para venda lá pro país também. Então, nós temos menos efeito de concorrência e mais poder de compra desse nosso cliente, que tem se tornado cada vez mais importante. Aumenta a receita, principalmente dos exportadores da indústria. Isso reflete no preço da arroba do boi gordo no mercado interno, se houver realmente uma demanda maior, se os frigoríficos, lógico, buscarem maiores fornecedores, grandes fornecedores, ou maior volume de animais para abate, reflete também no mercado do boi gordo, mercado em reais.
Isso tem colaborado, essa valorização que a gente teve no segundo semestre, em boa medida foi puxada pelas exportações, então a gente teve uma associação de um consumo doméstico que fez sua parte e exportações que foram muito bem, porque quando a gente olha do lado da oferta, 2024 não foi um ano de oferta restrita ainda, o que é muito bom quando a gente pensa que a oferta ainda nem começou a diminuir, o mercado já evoluiu como evoluiu. Deu a patinada no final do ano, que também não é nada fora da curva, o mercado devolveu um pouco de altas, né? Depois de altas, foi uma volta expressiva, mas também a alta tinha sido muito forte. Então agora a nossa expectativa é que à medida que a oferta efetivamente diminua, a gente vai ter essas exportações colaborando e se somando aí a um cenário promissor para o boi gordo. Isso também reflete no valor médio da tonelada da carne exportada aqui no Brasil. Tem sido esse, pelo menos, um resultado positivo. Sobe, o valor em dólares, né? Lógico, a receita também em reais, consequentemente, vai ser maior. E, lógico, o valor médio da carne produzida no Brasil ainda está dentro da base da concorrência, continua ainda sendo competitiva diante de outros mercados. A nossa carne, ela segue entre as mais baratas, né? Eu não estou aqui na manga se ela está entre as mais baratas, porque ela andou brigando ali com o Paraguai, algumas, quando a gente teve aquele pico de preços, ela tinha passado a do Paraguai, então eu não estou na manga se a nossa é a mais barata ou uma das mais baratas, mas com essa volta do boi gordo em reais, pensando no boi gordo, a gente está provavelmente aí com a arroba mais barata, se não a mais barata, entre as duas. Então, e agora a associação, né, desse dólar que trabalhou na última semana, vem trabalhando acima de 6,20, hoje está mais comportado ali no 6,15, a associação disso a um preço do boi gordo voltando, ela deu um ganho de competitividade para a nossa carne, frente ao que vinha sendo observado no segundo semestre, que foi uma alta importante da arroba, que tirou um pouco da competitividade da carne brasileira, embora ela tivesse gordura, tivesse espaço aí frente aos concorrentes. O que esperar desse trimestre de 2025? As negociações lá na B3 começaram até apontando altas, 325 no início da semana, no início do ano, os dois pregões mais curtos que nós tivemos na quinta e na sexta-feira. Nessa segunda-feira, portanto, o mercado chegou a bater os 330 no vencimento futuro março e também abril, inverteu, caiu e houve uma negociação ali, uma realização de lucros com aquela alta que vinha sendo registrada. Agora, daqui para frente, há possibilidade de novas valorizações no mercado físico, pelo menos essa expectativa, porque tem o fator pastagens, né? Estão em melhores condições, aí pecuaristas, por sua vez, eles podem segurar um pouquinho mais, negociar um pouquinho mais. Essa é a lógica, Iberville? Braga, na nossa leitura é nessa linha, assim, a gente tem um cenário agora de qualidade de pastagens que permite a retenção por parte do pecuarista, a gente tem as pastagens, elas ajudam o mercado ao longo da safra e atrapalham quando chega a seca no final da safra, né? Então agora é aquele período que o produtor consegue manter esse gado engordando um pouco mais a um custo baixo, ou o melhor custo possível dentro da propriedade, via de regra. Outro ponto que a gente deve observar nesse início de 2025, na nossa expectativa, é uma menor participação de fêmeas nos abates. Isso tende a deixar a oferta, de maneira geral, mais enxuta. E isso diminuindo a oferta geral de carne, associada a um cenário de exportações que deve ir bem, a gente deve ter menos carne para ser escoada no mercado doméstico. E aí, mesmo com esse cenário de economia incerto e perdendo força aí frente ao que vinha sendo observado, essa economia dando sinais de alerta recorrentes, a nossa expectativa é que, como vai ter menos carne no mercado doméstico, o cenário de preços aí consiga se estabelecer ou se equilibrar num patamar um pouco superior ao que vinha sendo observado, por exemplo, no último ano, como uma média. Claro que provavelmente a gente vai ter preços um pouco mais acomodados do que os do final do ano, devido à sazonalidade de consumo. Mas a tendência é que, por uma oferta mais enxuta, a gente tenha um cenário de preços em elevação ou continuando em patamares superiores nas médias anuais. Só para poder acrescentar, como você mesmo disse, foram divulgados essa segunda-feira, portanto, os dados das exportações, na segunda SESEX, né, embarques de carne bovina fresca, refrigerada e congelada alcançaram 202.500 toneladas em dezembro de 2024. No ano anterior, nesse mesmo período,
eram 208.400 toneladas. Caiu um pouquinho a média exportada em 2024, 2,8%, como você mesmo disse, e com relação à média dos preços, né, ficaram em torno de 4.952 dólares por tonelada em dezembro, uma alta de 8,9% quando comparado aos 4.547 dólares por tonelada em dezembro de 2023. E, lógico, tudo isso mostra que o Brasil ainda continua com as negociações no mercado mundial, precisando e mostrando uma valorização, mesmo que em dólares, da carne bovina produzida aqui no Brasil. As exportações, de alguma forma, elas continuam firmes, né? Porque no finalzinho do ano teve aquele ruído, né, o Eberville, da própria China, falando, não, vou abrir uma investigação de que a China importou muita carne, né, vão dar uma olhada porque os preços da carne no mercado interno por lá ficaram muito baratos, mas isso sempre é uma jogada, por dizer assim, da própria China, que sempre tem alguma informação, né, para tentar barrar os preços do mercado, né? Uma estratégia já conhecida do mercado, mudou a estratégia, isso você já ouviu em outras ocasiões. Braga, não tem muita novidade, né? No caso, os produtores chineses reclamando da carne abaixo do custo, é uma novela que a gente tem aqui no Brasil também, né? Então, a gente teve períodos de baixa aqui, como a gente tem esse comércio muito forte com a China, isso foi transmitido também para os preços lá. Então, eles tiveram investimentos muito fortes na atividade pelos períodos de preços em alta nos últimos anos, e isso gerou um aumento de oferta associado também às importações em ritmo forte aqui do Brasil, que estava com a carne muito barata. Então, isso gerou uma diminuição de preços no mercado doméstico e afeta a atratividade deles lá, que é um drama que a gente tem aqui no Brasil também, de tempos em tempos, é o ciclo pecuário. A expectativa é que, com essa redução da oferta de fêmeas aqui no Brasil, a gente tenha elevação dos preços aqui, e isso tende a gerar menos pressão no mercado doméstico chinês. Não que a carne brasileira seja o único motivo do mercado lá estar em baixa. Lá eles também têm uma produção que aumentou em resposta aos preços em alta que nós tivemos nos últimos anos. Agora, aquela questão da crise com a peste suína africana, né, que obrigou a dizimar milhões, né, de cabeças de porcos, né, granjas, né, foi por isso também que aumentou a importação, principalmente de carne bovina aqui no Brasil. Mas eles não resolveram, talvez essa situação não vai, porque a população por lá sempre vai consumir cada vez mais proteína, o poder aquisitivo deles está maior também, né, Iberville? Na China a gente tem um processo de aumento de renda, a gente tem um processo de uma população que em média não tem uma renda elevada, então isso faz com que a elasticidade renda do consumo seja elevada, ou seja, quanto mais dinheiro disponível lá na economia chinesa, mais consumo de carne. Tem um efeito também de população migrando para os grandes centros, né? Uma urbanização diminuindo a população rural chinesa, isso já é um efeito de décadas, e tudo isso vai se somando e aumentando o consumo médio per capita. Quando a gente fala de aumento populacional, a China já passou dessa fase. A gente já está falando de uma população chinesa mais perto da estabilidade. Até com recursos, se não me engano, nos últimos há 1 ou 2 anos aí, com pequenos recursos. Então, o que aumenta o consumo de um país? É aumento de população e aumento de renda. Essa parte de aumento de população, eles estão estabilizados praticamente, para arredondar. E quando a gente fala aí do aumento de renda, isso tem ocorrido associado também a características da própria população indo mais para a cidade. Isso gera também um acréscimo de consumo pelas características de consumo, até a parte de tradição de consumo no meio rural lá de carne bovina é um pouco menor frente ao que se observa nos grandes centros. E expectativa de consumo no mercado interno brasileiro. Nós temos aí a situação da economia, né, sob cheque. O consumo pode alavancar, pelo menos nas negociações com o mercado do boi gordo, no mercado interno, para arroba. Qual a expectativa de consumo de carne no mercado bovino? Chegou alguma informação até você? Porque o consumidor ele deu uma seguradinha, né? Buscou um pouquinho de carnes, proteínas alternativas da carne bovina nesse finalzinho de ano ou não? Braga, no final do ano nós temos uma sazonalidade interessante aí para carne suína e para carne de frango, né? Então, todas as proteínas elas acabam tendo o benefício da renda que melhora um pouco nesse período, contratações temporárias, etc. Mas a carne bovina, a carne suína e a carne de frango, elas têm um adicional
que são até as características relacionadas às ceias, etc. Né? Mas todas elas costumam ir bem. Só que como a carne bovina teve essa valorização, isso sem dúvida, essa valorização forte ao longo do segundo semestre, isso sem dúvida afetou é, esse, essa opção aí pela carne bovina. Na nossa leitura, 2025 deve ser um ano de menor disponibilidade interna, porque deve ter menos fêmea indo para o gancho, menor produção de carne. Com as exportações indo bem pelo cenário de câmbio, cenário internacional, isso deve permitir deixar menos carne no mercado doméstico. E aí a gente deve ter um preço médio de carne superior, mas não porque o consumo vai estar tão ávido, porque a gente deve ter menos carne. Então, menos carne para ser escoada, a gente vai conseguir escoar ela a preços um pouco maiores. Essa é a nossa expectativa, pensando em escoamento. Não é que a dona de casa vai estar ávida ali, com dinheiro no bolso para consumir, mas a gente vai ter um volume menor a ser escoado. Isso tende a gerar um preço médio superior, na nossa expectativa. Sim. Bom, agora essa questão toda voltada a custo de produção do pecuarista aqui no Brasil. Nós temos comecinho de ano, geralmente as contas começam a chegar, né? O planejamento já foi feito lá atrás. Agora, fala-se também sobre a questão da reposição logo no começo. É um comecinho de ano, geralmente um pouco mais tranquilo para esse mercado de reposição. Não começou ainda a busca, a procura por animais nessa categoria, Iberville? Braga, essa valorização do boi no segundo semestre, ela melhorou um pouco a busca por reposição, deu uma animada, né, no cenário, mas quando a gente pega a sazonalidade de oferta de bezerros, normalmente a época de desmama ocorre ali em março e abril. Então, o volume que tem sido negociado é um pouco menor do que o que deve vir pela frente. Só que, por outro lado, a gente está com um cenário de preços, apesar de voltando um cenário mais positivo do que vinha sendo observado. Então, isso deu uma movimentada no mercado do bezerro, pensando em meses. Agora, quando a gente fala das últimas semanas, realmente foi um mercado mais parado aí, um mercado que não teve grandes novidades. Quando a gente fala de oferta de bezerros para 2025, apesar de a gente ter expectativa de um aumento devido à sazonalidade, à época de desmame, etc., quando a gente fala de 2025, a gente está falando do bezerro nascido em 24 e oriundo da estação de 2023. Então, na estação de 2023, ela ocorreu logo depois daquele vale de preços, daquela queda muito forte que aconteceu ali em agosto e setembro. Então, foi uma estação de monta desanimada, não foi uma estação de monta que o pecuarista estava investindo tanto. Então, na nossa visão, 2025 deve ser um segundo ano de uma redução da oferta de bezerros. 2024 nós acreditamos que ela já tenha começado a diminuir de maneira mais sutil, mas agora para 2025 a gente acredita que o volume de bezerros a ser comercializado vai ser consistentemente menor do que no ano passado. E isso deve se refletir em preços em níveis elevados ou atrativos aí para a cria, consequentemente menos fêmeas para o gancho e aquela história que nós já comentamos algumas vezes aqui nas entrevistas. E é exatamente para poder finalizar contigo a pergunta que não pode faltar. Nós estamos acompanhando a mudança do ciclo pecuário com essa situação toda que você relatou ou não? Braga, quando a gente fala de ciclo, a gente pode avaliar oferta de animais, a gente pode avaliar participação de fêmeas e avaliar preços, né? Em termos de preços, indiscutivelmente, o mercado já virou, né? Já deu essa mudada de cara e o patamar que ele começou em 2025, é, como ele é muito superior ao patamar que começou, ao patamar que nós atingimos aí nos últimos anos, ele vai provavelmente ter um preço médio superior ao do ano passado. Isso é meio não dá para dizer que é certo, mas é muito provável. Agora, quando a gente fala de oferta de gado e participação de fêmeas, em 2024 nós ainda tivemos uma participação de fêmeas elevada e nós ainda tivemos uma oferta elevada de gado, inclusive com recorde. Então, sob esse aspecto, 2025 deve ser a virada de chave. Quando a gente fala de preços, na nossa visão, já começou ali em 2024, só que essa puxada de preços em 2024 foi em decorrência da demanda. E aí ela acabou de virar a chave, ou está virando essa chave na nossa visão, de uma melhoria de preços do bezerro, melhoria de atratividade da cria, e aí, na sequência, nós devemos ter uma redução de abate geral pela redução de abate de fêmeas. Lógico. Custos de produção em 2025, isso já dá para fazer uma projeção? Serão um pouco maiores, porque tem o dólar também, tem alguns insumos aí essenciais, né, para produção, né, nas pastagens, né, os insumos utilizados não só no trato, né, no desenvolvimento desses animais, no dia a dia, custos mais elevados da produção pecuária esse ano 2025?
Aí, de maneira geral, a gente deve ter uma elevação de custos, sim, o câmbio deve influenciar isso. Nós tivemos uma queda de preços aí, tomando alguns herbicidas, por exemplo, nos últimos anos, nós tivemos uma queda forte de preço, e até no último ano houve um nível de abastecimento que deixou a desejar, até faltou produto em muitas situações, e isso, a tendência é que essa associação de uma oferta mais enxuta ao cenário de câmbio valorizado deva elevar. Eu estou usando aqui uma categoria como exemplo, mas quando a gente fala de preço, o preço do milho já deu uma recuperada nesse segundo semestre, trabalhou mais calmo nesses últimos meses, mas ao longo do segundo semestre subiu. Quando a gente fala de reposição, a fase de alta do ciclo, normalmente ela é caracterizada pela saída de fêmeas, porque o preço do bezerro está bom, e o preço do bezerro geralmente gera uma relação de troca mais justa nas fases de alta. Então, quem faz recria e engorda também deve ter esse efeito. Eu diria que, de maneira geral, a gente deve ter custos mais elevados, só que o benefício do preço maior, no final das contas, gera, vamos dizer, uma sobra maior para o produtor por animal. Então, apesar de, em alguns casos, a gente, quando foca nas porcentagens, isso pode estar um pouquinho menor, a margem um pouco menor, sobra mais dinheiro, que no final das contas é o que o produtor, é o que importa, né? Cada animal deixando menos percentualmente, mas valendo e sendo vendido por um preço bem superior, no final das contas sobra mais por hectare, sobra mais no caixa da fazenda ali, que é o objetivo da produção. Além, é claro, do gosto que o produtor tem pela pecuária, né? Mas no É isso final das aí. contas é o dinheiro. Sem dúvida. Investimento, né, que tem que ter o retorno para toda essa atividade. Atividade de risco também, por que não? E, Berville, desejo a você um ano de produtividade, muitas realizações, né, que a tua equipe continue cada vez com mais robustez, né, aumentando, né, participação de colegas aí, para que vocês tenham e possam atender esse Brasil e produz para o brasileiro e produz alimento para o mundo inteiro. Muito obrigado mais uma vez, bom início de ano e sucesso. Muito obrigado, Braga. Obrigado a todos que nos acompanham e vamos juntos aí ao longo de 2025. Sucesso para todos nós. Felicidades. Um abraço. Um abraço, obrigado. Bom, lembrando a todos mais uma vez que todas essas informações estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, avise os amigos também para que façam parte do clube de assinantes do TID. Faça parte dessa grande família de produtores bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado. Até uma próxima.